O início de tudo. A pré-história de Portugal abrange um longo período que vai desde os primeiros vestígios humanos até a chegada da escrita. Os primeiros habitantes surgem no Paleolítico Inferior, há cerca de 500 mil anos, vivendo da caça, pesca e coleta. Esses grupos deixaram marcas em grutas como a Gruta do Escoural, Évora, onde há pinturas rupestres com mais de 25 mil anos. Utilizavam ferramentas de pedra lascada e se abrigavam em cavernas ou ao ar livre, próximos a rios. No Neolítico, a partir de 5000 a.C., com o surgimento da agricultura e domesticação de animais, surgem os primeiros povoados fixos. É dessa época a construção de monumentos megalíticos, como dólmens, minires e cromeleques. Um dos mais conhecidos é o cromeleque dos Almendres, um círculo de pedra semelhante ao Stonehenge. Essa fase representa a transição de um estilo de vida nômade para um mais sedentário e organizado, que prepararia o terreno para civilizações mais complexas. Os íberos eram um povo de origem incerta que habitava a Península Ibérica, principalmente nas regiões do atual sul de Portugal e leste da Espanha, a partir do terceiro milênio antes de Cristo. Eles já dominavam técnicas de agricultura, viviam em casas de pedra e construíam vilas muradas. Eram também habilidosos artesãos, produziam armas, joias e cerâmica decorada. Não falavam uma língua indo-europeia, como as línguas atuais da Europa, e suas crenças religiosas eram ligadas à natureza e aos antepassados. Tinham uma estrutura social tribal e guerreira. Os íberos mantinham contato com povos mediterrâneos, como os fenícios e gregos, por meio do comércio marítimo, trocando metais como ouro e prata por objetos e alimentos. A partir do século VI a.C., tribos celtas, vindas da Gália, atual França, penetraram no norte e centro da Península Ibérica, onde se misturaram com os íberos, surgindo os chamados celtiberos. Os celtas eram povos indo-europeus, com cultura fortemente guerreira, dominavam a metalurgia do ferro e tinham crenças espirituais centradas em forças da natureza, lideradas por druidas, sacerdotes e sábios. Viviam em povoados fortificados chamados castros, localizados no alto de colinas para facilitar a defesa. Esses castros deram origem ao chamado povoado castrejo, muito típico no norte de Portugal e Galiza, Espanha. Os celtiberos criaram uma sociedade com características únicas, a força dos celtas misturada à tradição e ao conhecimento dos íberos. Essa fusão cultural foi essencial para a formação da identidade dos povos que habitariam futuramente o território português. Enquanto os povos do interior evoluíam, as costas do que é hoje Portugal começaram a receber visitas de povos navegadores do Mediterrâneo. Por volta do século XI a.C., chegaram os fenícios, vindos do atual Líbano. Eram excelentes navegadores e comerciantes. Fundaram pequenos portos entrepostos ao longo da costa sul e trocaram metais, sal e peles por tecidos, cerâmica e vinho. Foram os primeiros a introduzir o alfabeto na península. Mais tarde, os cartagineses, descendentes dos fenícios, chegaram do norte da África. Eram rivais de Roma e estabeleceram colônias comerciais e militares na costa atlântica. A presença cartaginesa durou até o avanço do exército romano, no século III a.C. Embora não tenham colonizado profundamente o interior, fenícios e cartagineses influenciaram a cultura local, principalmente no comércio, na navegação e nas técnicas urbanas. Os lusitanos são considerados o povo mais representativo da antiguidade portuguesa. Habitavam principalmente a região central do território, entre os rios Douro e Tejo, e partes da atual Espanha. De origem indo-europeia, provavelmente ligados aos celtas, os lusitanos eram guerreiros resistentes, organizados em tribos, e com profundo conhecimento do território montanhoso que habitavam. Tinham deuses próprios, como Endovélico, ligado à saúde e aos mortos. A partir do século II a.C., os lusitanos enfrentaram a invasão romana. Seu maior líder foi Viriato, que liderou uma resistência de mais de 8 anos contra os exércitos romanos. Com táticas de guerrilha, Viriato tornou-se um símbolo da resistência e da luta pela liberdade. Foi traído e assassinado em 139 a.C., mas sua história ecoa como um dos maiores ícones da identidade portuguesa. Após a queda da resistência lusitana, o território foi progressivamente integrado ao Império Romano, dando início a uma nova era. Após a derrota dos lusitanos, a região foi conquistada por Roma e integrada à província da Lusitânia. Com isso, chegaram as estradas, aquedutos, pontes, leis, o latim, base da língua portuguesa, e novas cidades como Lisipo, Lisboa, Bracar Augusta, Braga e Emérita Augusta, Mérida. A cultura romana deixou marcas profundas, que duraram séculos e moldaram a base da identidade portuguesa.
Com o declínio do Império Romano no século V, a Península Ibérica foi invadida por povos germânicos, especialmente os suevos, no noroeste, e os visigodos, no resto da península. Os visigodos acabaram dominando todo o território e impuseram o cristianismo como religião oficial. O reino visigótico durou até a chegada dos muçulmanos. Em 711, tropas muçulmanas, principalmente berberes e árabes, atravessaram o Estreito de Gibraltar e conquistaram quase toda a Península Ibérica, incluindo o atual território português. A região ficou sob domínio do Al-Ândalus, com grande influência cultural, científica, agrícola e arquitetônica. O sul de Portugal, como o Algarve, ficou sob domínio muçulmano por mais tempo, até o século XIII. Durante séculos, os reinos cristãos do norte da península iniciaram a chamada Reconquista. O território de Portugal começou a ser reconquistado por volta do século IX, como parte do Condado Portucalense, ligado ao Reino de Leão. Em 1096, o rei Afonso VI de Leão concedeu o condado a D. Henrique de Borgonha, que se casou com sua filha Teresa. O filho deles, D. Afonso Henriques, liderou a independência. Em 1143, D. Afonso Henriques proclamou-se rei de Portugal após a vitória na Batalha de Ourique. Em 1179, o Papa reconheceu oficialmente o Reino de Portugal. Nos séculos seguintes, os reis portugueses conquistaram o restante do território aos mouros, finalizando com a conquista do Algarve em 1249. Após a conquista definitiva do Algarve em 1249, Portugal completou sua formação territorial, tornando-se o primeiro país europeu com fronteiras definidas, praticamente as mesmas até hoje. A partir desse marco, inicia-se uma nova fase na história portuguesa, marcada por consolidação interna, centralização do poder real, crescimento econômico e expansão cultural. Aqui está o que aconteceu entre 1249 e o início dos descobrimentos, século XV. Em 1139, durante a Reconquista Cristã, foi fundado o Reino de Portugal a partir do Condado Portucalense, nascido entre os rios Minho e Douro. A estabilização das suas fronteiras em 1297 tornou Portugal o país europeu com as fronteiras mais antigas. Como pioneiro da exploração marítima na Era dos Descobrimentos, o Reino de Portugal expandiu seus territórios entre os séculos XV e XVI, estabelecendo o primeiro império global da história, com possessões em África, na América do Sul, na Ásia e na Oceania.